Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, Êxodo capítulo 39, os últimos versículos do capítulo 39, última sessão, do verso 32 até o verso 43. Permitindo o Senhor, próximo domingo, nós vamos encerrar a exposição desse belíssimo livro. Êxodo 39, versículo 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, e as suas colunas, as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Só até aqui. Vamos à presença do Senhor, irmãos. Senhor, assim como a Tua bendita presença nos acompanhou até esse momento, Senhor Deus, até esse ponto da Tua revelação, mais uma vez, renova a Tua misericórdia sobre nós nessa manhã. Enche o nosso espírito de alegria por termos essa grande bênção da palavra do Senhor sendo exposta aos nossos corações. Enche o Teu pregador, Senhor Deus, o ministro do Evangelho, do Teu Espírito, acima das minhas próprias limitações. Ajuda os Teus filhos, Senhor Deus, para que com ouvidos desimpedidos possam ouvir o Teu Evangelho, com olhos bem abertos, enxergar a Tua glória, e com a mente cativa, reter todos os Teus ensinamentos. É o que te pedimos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Enfim, está pronta a obra. O tabernáculo ficou pronto. Imagine você que já passou por uma situação como essa, de começar uma construção, uma reforma na sua casa, alguma coisa desse tipo, e você sabe como é difícil. Nós planejamos, nós fazemos os nossos orçamentos, pensamos nos custos, pensamos naqueles que vão poder nos ajudar, na mão de obra, né, e como vai ficar a estrutura, projetamos tudo, detalhe por detalhe. Mas sabemos também que ao longo do caminho, muita coisa pode acontecer, muitos percalços sempre acontecem, algumas situações inesperadas acontecem. Mas ao final, quando tudo está pronto, é muita alegria. É muito bom você poder entrar na sua própria casa. É muito bom ver uma obra que foi planejada chegando ao fim e você ter lá
tudo conforme pensado. Depois de tanto sacrifício, depois de tanta dor e esforço, está pronta a obra. Lembre-se que para que essa obra pudesse começar, muito antes disso, Deus havia escolhido um homem para começar a obra. Os irmãos que já são mais veteranos na exposição de Êxodo lembram-se muito bem que o povo de Israel ainda não tinha nem esse nome, né? A descendência de Abraão foi até o Egito buscar alimento, buscar força para continuar vivendo, e por ali ficaram. Eram não mais do que 70 almas, que começaram a se multiplicar e começaram a cumprir aquela promessa do Senhor dada a Abraão, de que dele se faria uma grande nação. À medida que essa multiplicação ia acontecendo, também se multiplicava o número dos seus inimigos. O faraó do Egito começou a ter ódio do povo de Deus, porque aquele povo era um povo fértil, um povo próspero, um povo que crescia. Então veio a perseguição à igreja. A igreja começa a ser perseguida, os filhos dos crentes vão ser mortos. Então vem a mão de Deus. Um pequeno rapaz, que quando jovem foi lançado ao rio para não morrer, pelas mãos desse faraó, foi encontrado pela filha de faraó, cuidado na casa de faraó, pela providência do Senhor, entregue novamente à sua mãe, e cresceu debaixo de toda a cultura do Egito. Mas o autor aos Hebreus diz assim: mas ele preferiu o opróbrio de Cristo aos privilégios do palácio do rei. Moisés tinha tudo e se fez nada. Ele ouviu a voz do Senhor e voltou para buscar o seu povo. Ele é o Redentor. Ele é aquele que vai simbolizar Cristo, aquele que vem redimir o povo, libertar o povo da escravidão. Então Moisés começa a falar para Faraó: deixa o meu povo ir, para que no deserto adorem ao Senhor. Essas eram as palavras de Moisés, tentando tirar o povo do Egito, e Faraó, com um coração duro, o impedia. Então veio a mão de Deus mais uma vez. Uma praga, 2 pragas, 3, 6, 8, 10 pragas, até que Faraó teve que se render à força do Senhor. E interessante, cada praga daquela tocava os habitantes do Egito e preservava Israel. Em cada uma das pragas o povo de Deus via: o Senhor é Deus do mundo e Ele acolhe os seus filhos. Então o povo sai, começa a andar errante no deserto, passa o Mar Vermelho a pés enxutos. Eles veem o exército de Faraó sendo esmagado pelo mar, a mando do Senhor, e eles caminham até o Monte Sinai, e eles chegam, ouvem a lei, o Senhor se revela àquele povo, e o Senhor manda, inclusive, que construam uma tenda. Por que uma tenda? Ora, qual o propósito de Deus tirar Israel do Egito? Porque Israel habitava no império das trevas, no meio de um povo ímpio, sob o jugo de um rei ímpio. Então, quando eles chegam aos pés do Monte Sinai, o Senhor diz: agora vocês vão habitar sob o meu jugo, que é suave, e vão levar o meu fardo, que é leve. E eu vou habitar com vocês, e eu vou morar no meio do povo. Então Deus começa a dizer como deve ser construída essa tenda. Capítulo 25 até o capítulo 30, a construção da tenda. Mas no capítulo 32 e 33, os percalços da obra. As dificuldades que nós temos no meio de uma obra. Moisés, ao topo do monte, ouvindo a palavra do Senhor, e Arão
se junta com os filhos de Israel e faz um bezerro para adorar. A obra parece que ia parar. Mas o Senhor, que é Deus dessa obra, Ele não vai deixar a obra parada, Ele não vai deixar pelo meio do caminho. Então, Ele pune o pecador e Ele exalta aqueles que são fiéis. Preste atenção nesse conceito. Deus é bom rei. Os reis justos punem os pecadores, os malfeitores, e exaltam aqueles que fazem o bem. Deus é um bom rei. E a obra continua. Cortina, mesa, arca da aliança, tampa do propiciatório, altar do incenso, candelabro, a tenda, a bacia de bronze, né, ali para a purificação, o altar do holocausto e dos demais sacrifícios, toda aquela parte por fora, ponto a ponto foi sendo concluído, até esse momento, quando Moisés diz: a obra está pronta. O que é que simboliza agora essa obra pronta? Qual é o grande conceito que se formou aqui ao longo dos 39 capítulos de Êxodo? O que é que Deus está tentando mostrar para você? Em primeiro lugar, o Senhor está nos ensinando que céu e terra vão se unir novamente. A presença de Deus e a presença do homem vão estar juntas novamente. No capítulo 40, os irmãos vão ver a nuvem da presença do Senhor, Deus enchendo o tabernáculo, céus e terra, mais uma vez, estão juntos. E olha que o homem já havia tentado fazer isso antes. No capítulo 11 de Gênesis, o homem que havia sido afastado no capítulo 3 por conta do pecado, tentou subir até a presença do Senhor por meio de uma torre. A torre conhecida por Torre de Babel, Torre da Confusão. O homem, com a obra de suas mãos, tenta unir céus e terra. Ele diz: nós vamos chegar ao topo do mundo, vamos até o céu. Mas eles são confundidos. O texto de Gênesis 11 diz assim: desceu o Senhor para ver o que os homens haviam feito. Veja que ridículo. Eles disseram: nós vamos até o céu. Aí Deus diz assim: deixa eu descer para ver o que foi isso que eles tentaram fazer. De tão insignificante, de tão medíocre que é a obra do homem. Quando o homem tenta de alguma forma alcançar o céu, Deus diz assim: eu vou descer para ver o que eles fizeram. E como que numa sombra do que está acontecendo aqui, no capítulo 28, Jacó, deitado, vê uma escada que liga céus e terra. Mas lá é o contrário. Lá a escada começa do céu e toca a terra. Porque a ligação de céus e terra vem de Deus para o homem, nunca do homem para Deus. E aqui mais uma vez, o tabernáculo está pronto. Céus e terra vão se tocar. E a glória do Senhor está no nosso meio. Você que veio até o culto essa manhã, certamente, sem tanta glória externa como no Antigo Testamento, sem você ver nenhuma cortina bela, nenhum altar, nenhum candelabro, nenhuma mesa, absolutamente nada em termos de significado. Mas você pode ter certeza, céus e terra se uniram nessa manhã, quando o Senhor, pela sua santa convocação, nos chamou até aqui. É a realidade desta sombra. Céus e terra se juntam no tabernáculo, mas não só isso. Isso também mostra que Deus é criador. E que Deus, ele percebeu a sua obra, e não só que Ele criou, mas Ele sustenta a obra. Dentro daquele tabernáculo era como que um pequeno universo. Pense nisso, um pequeno universo, uma pequena criação. Na criação Deus fez luz, lá tinha um candelabro.
Na criação, o Senhor deu o pão necessário ao povo. Lá tinha os pães da proposição. A glória de Deus habitava com o povo lá. A glória de Deus estava enchendo o tabernáculo. Todo aquele lugar representava a criação do Senhor. E o homem novamente se encontrando com o seu Criador. É verdade que alguns conceitos do Novo Testamento começam a se desenvolver também ali, né? Um autor chamado Verne Poitras, ele vai nos ensinando, nos conduzindo por esse caminho. Ele diz, veja, é um povo, um único povo que adora a Deus. O tabernáculo não foi dado para todos os povos do mundo. O tabernáculo foi dado simplesmente e unicamente para Israel. Então é um povo que adora um Deus. Mas também o conceito da aliança, da representatividade na qual Deus se dá a conhecer o homem. Porque não era todo o povo, não era a nação que entrava na presença do Senhor, né, 2 milhões de pessoas ali dentro da tenda. Mas era um homem que entrava, simbolizando, Deus só tem relação direta com 2 homens nessa existência. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Aqueles que estão em Adão não têm acesso à presença de Deus, não podem entrar, mas aqueles que estão em Cristo, que viram o Cordeiro sendo sacrificado fora do arraial, esses podem entrar até a tenda da congregação. Veja, conceito de aliança, representatividade, um que entra por todos. Ele diz também aqui o princípio da corporatividade, porque apesar de um entrar, toda a congregação era chamada. Lembre-se, ele trazia nos seus ombros as tribos de Israel e no seu peito o nome de cada uma delas. Ou seja, a corporatividade do povo, o culto é chamado assim, tenda da congregação. É um que entra por todos, mas todos entram nele. Mas a individualidade não é deixada de lado, porque Israel tinha também em cada filho a iniciativa da devoção particular, como nós temos hoje. A nossa devoção pública tem que ser um reflexo daquilo que fizemos durante a semana. Então passamos a semana na presença do Senhor, individualmente, em família. Então no dia do Senhor as famílias se juntam e entram na presença de Deus, a congregação e o indivíduo. Ainda fala sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que era iluminada pela a presença do Senhor. Aquele lugar não tinha luz externa, era uma luz própria dele. A luz que iluminava todo aquele lugar vinha do candelabro do Senhor. Até a Trindade é retratada aqui, porque quando o sacerdote entrava, ele primeiro sacrificava um animal, representando o filho que seria sacrificado. Ele entrava na presença de Deus, o Deus Pai, e aquele lugar estava cheio da glória, o Espírito Santo de Deus. A Trindade se fazia presente ali naquele lugar. Tudo pronto, tudo entregue, como ordenado. Mas agora ainda falta um trabalho para Moisés. Ele vai inspecionar na obra. Veja só, verso 42 e 43. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Preste atenção no verso 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo havia ordenado. Por que Moisés é que vai inspecionar a obra? E o porquê da inspeção? Toda obra é assim. Toda ordem que se dá deve ser inspecionada ao final. Veja, se você é dono de casa, dona de casa, e um dia contratou um serviço, você sabe que funciona assim. Você manda a pessoa fazer, você diz como você quer, e depois você volta para saber se foi feito conforme ordenado. Quando não é feito, você manda refazer. Isso acontece na nossa casa, isso acontece na empresa.
o empresário, o gerente, o diretor, ele dá uma ordem, mas o bom líder é aquele que vê se a ordem foi cumprida. Ele volta para saber se as coisas aconteceram daquela maneira. Só Moisés podia fazer isso. Porque lembrem-se, só ele viu o tabernáculo segundo a revelação do Senhor. Deus deu a Moisés a visão do tabernáculo antes de estar pronto. Então, somente ele poderia voltar lá e inspecionar a obra para ver se tudo ocorreu como foi ordenado. Mas aí vem o detalhe. Ele inspeciona, volte comigo para o verso 43. Veja. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim se fizeram, e Moisés os abençoou. Preste atenção nisso. Ele deu a ordem e as coisas aconteceram como ele mandou. Depois que as coisas aconteceram como ele mandou, não tem mais nada a ser feito. Ou seja, a obra foi pronta, cessou a obra. O que vem em seguida? Descanso e bênção. De onde é que vem esse tipo de conceito aqui? De onde é que Moisés está tirando essa estrutura? Volte comigo. Gênesis, capítulo 1 e 2. Se você olhar para o capítulo 1, você vai ver a repetição, né? Primeiro, verso 6, haja firmamento no meio das... Verso 5, aliás, 4 e 5. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O que é isso? Viu Deus? Deus está inspecionando a obra. Qual foi a obra que ele mandou ser feita? Verso 3, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus ordena, aquilo acontece e ele volta para inspecionar. Na inspeção de Deus, ele diz assim: isto é bom. O que é bom? Bom é porque foi segundo ordenado. Em todos os dias da criação, se você ler o capítulo 1 inteiro, você vê, Deus ordena que haja separação entre águas e terra. E aí depois, viu Deus que isso é bom. Ele dá ordem, ele inspeciona a obra e ele diz, é bom. Isso vai dia por dia. Quando chega no último dia, o sexto dia, verso 31, o Senhor criou todas as coisas, colocou o homem no jardim. Veja, verso 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era, agora não é bom, agora é muito bom. Ou seja, a obra agora está completa, não falta mais nada. Deus mandou, as coisas aconteceram como Ele mandou, então Ele volta, inspeciona e tudo está bom, muito bom, como Ele mandou. Agora, olhe para o capítulo 2, versículo 1 a 3, o que é que acontece? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Veja, agora ele não vai falar mais de criação, Deus não vai continuar criando, agora acabou. Foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, veja, as mesmas palavras lá do tabernáculo, a obra está pronta. Deus descansou, então, o que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ele descansou e abençoou o último dia, o sétimo dia. Nós estamos aqui diante do texto da criação. A criação tem uma estrutura. Deus ordena, Deus inspeciona a ordem e Deus abençoa. Voltando para Êxodo, o que é que aconteceu em Êxodo, capítulo 39? Deus ordenou,
Moisés inspecionou por ordem de Deus, ele é ministro de Deus, e quando a inspeção disse: está tudo muito bom, então Deus vai e abençoa. O que é que está sendo dito aqui? Preste atenção muito no desenvolvimento da revelação, como há uma progressividade na revelação. Veja, Deus criou todas as coisas, o homem pecou, então caiu, então é como se o mundo se desfizesse, porque o homem bagunçou a obra do Senhor. Aí ele dá um indicativo, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9. Deus destrói o mundo e Deus reconstrói o mundo com o dilúvio. O dilúvio é exatamente isso. Deus acabou com o mundo, Deus reconstruiu o mundo e começou novamente com uma família. O que é o Êxodo? O livro de Êxodo. O povo estava em pecado, foi levado para o Egito. E quando o homem acabou com o mundo, com a criação de Deus, Deus disse assim: eu vou levantar o meu mediador. Esse vai tirar um povo dali, uma família dali. Eu vou exaltar essa família e vou acabar com o mundo. Ele acabou com o Egito. 10 pragas foram lançadas lá. E ele começa a exaltar esse povo. Como é que é essa exaltação? Façam uma tenda para mim. A linguagem aqui: novos céus e nova terra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Porque em Cristo tudo se fez novo. A nova criação. É interessante porque tem gente que alguns estudiosos vão dizer que os hebreus não tinham esperança na eternidade, não tinham esperança em ressurreição, não tinham esperança em nova criação. Como não tinham? Eles foram apresentados diversas vezes ao conceito: Deus cria, o homem peca, Deus recria, separa uma família e vai morar com eles. Isso é a história da redenção, é o Evangelho. O que foi que o homem fez? Nada. O homem, morto em delitos e pecados, não podia fazer nada. E Deus simplesmente recriou o mundo. E escolheu um povo para chamar de seu. Todo o livro de Êxodo quer dizer isso para você. Vocês acabaram com a minha criação, mas eu vou restaurá-la, ponto a ponto. E vocês vão habitar comigo novamente. Mas ainda, irmãos, existem aplicações práticas para hoje, não só para o fim. Eu posso olhar para um texto desse e ter aplicação para mim hoje. Preste atenção se não é assim. Deus manda, nós fazemos alguma coisa e quando nós fazemos, Ele abençoa. Isso funciona assim também em termos práticos. Outras coisas que nós fazemos, Deus também abençoa. Quando você é obediente ao Senhor, Ele abençoa. Quando você é desobediente, Ele amaldiçoa. Volte comigo para a lei do Senhor, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, veja agora, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem é que é abençoado? Quem ama a Deus. Quem ama a Deus? Quem guarda os seus mandamentos, ou seja, quem vive conforme a vontade dEle. Então Deus guarda esses, Deus ama esses, eles são abençoados. Mas aqueles que desobedecem são
amaldiçoados. Essa é a relação nossa com a lei. Obedecer é vida, desobedecer é morte. Se você obedece, você tem a bênção do Senhor. Se você desobedece, você tem a maldição do Senhor. Mas imagine você que tem tentado por diversas vezes viver segundo a vontade do Senhor. E trabalha na obra dele, e se desgasta na obra dele, e faz tudo pelo reino dele. O que é que você espera no final? Qual é o salário que você está esperando no final? Ao lermos Êxodo 39, especificamente a seção que está sendo estudada hoje, você não vai ver que nenhum dos trabalhadores recebeu um centavo sequer ao final da obra. Um centavo. Ora, mas eu vou trabalhar de graça, e que Deus é esse, que Senhor é esse, que não paga o que deve. Deus nunca teve problema nenhum com pagar, né, a quem trabalha. Na verdade, Ele ensina isso: não ates a boca do boi, né, pague o salário a quem trabalhar. Isso, e tanto quanto, né, na relação civil, nos contratos civis, até mesmo para aquele que vive do Evangelho. Mas aqui a questão é outra. Aqui não é trabalhar no serviço de pastor simplesmente. Aqui eles trabalharam para a edificação da igreja de Cristo. Quando você trabalhar para a edificação da obra de Deus, quando você se esforça pelo reino de Deus, quando você evangeliza, né, quando você gasta tempo aprendendo a palavra de Deus, quando você se esforça para as coisas de Deus, você não pode esperar salário dessa terra, dinheiro, mas pode esperar que tem sim um salário espiritual, porque o apóstolo Paulo deixa isso muito claro na carta aos Coríntios, no capítulo 15, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O trabalho do crente não é em vão. Ou seja, você pode não receber ao final da sua jornada cristã um bom salário em termo monetário, provavelmente não vai receber, mas o que você vai receber é o salário da justiça, de quem se esforçou pelo Evangelho e tem prazer em ver as coisas de Deus caminhando. O nosso pensamento mesquinho, né, o nosso pensamento materialista, faz com que a gente coloque numa balança o trabalho secular e o trabalho na igreja. Então, o trabalho da igreja é o trabalho quando der, quando for possível, quando eu tenho tempo livre. O trabalho secular, aquele que me dá dinheiro, então esse é o trabalho mais importante. Na balança de Deus, nenhum dos dois pesa mais. Você precisa trabalhar para o seu sustento, a ponto da Escritura dizer: se você não trabalha pelo seu sustento, você também não deve comer. Aquele que não trabalha também não coma, diz o apóstolo Paulo. Mas o trabalho do reino de Deus é tão importante quanto. Só que esse aqui você trabalha por um salário no final do mês. Se você é materialista, todo o tempo você tem para ele. Tudo que você dá é para ele. Porque você tem pensamento mundano. E esse aqui, como é eterno, como você não tem, ao final de 30 dias, você não vê entrando na sua conta dinheiro, então você deixa para lá. Mas quem trabalhou na obra do Senhor, ao final foi abençoado. Não é promessa, irmãos. Não é certo que aconteça. Mas é uma ordem lógica. Deus diz assim: enquanto vocês trabalham nas minhas coisas, eu trabalho por vocês. Onde é que Deus diz assim? Ele diz: eu trabalho por aqueles que dormem, por aqueles que descansam em mim. Quanto mais você se dedica às coisas de Deus, sem ser negligente com o seu trabalho, sem precisar negociar, não é preciso isso, mas não é possível que não haja esforço, sacrifício.
palavra é essa. Nós precisamos nos sacrificar até pela obra do Senhor. É duro, é complicado, mas eu preciso, porque eu me sacrifico no trabalho do dia a dia. E esse é por um salário temporário. Outro detalhe desse texto, irmãos, outro detalhe, é que toda obra, se você olhar, verso 32 do capítulo 39 diz assim: assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado. Eles fizeram como o Senhor tinha ordenado. Ou seja, essa obra, em primeiro lugar, é obra de mãos humanas. Preste atenção nisso. Não foi Deus que desceu e fez o tabernáculo. Quem fez foi o homem. Porque quem trabalha para edificar, né, a igreja de Cristo são as pedrinhas vivas, diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2. Esse é o trabalho do crente. Mas é obra de mãos humanas. É interessante porque quando nós lemos lá no capítulo 32 de Êxodo, a formação daquele bezerro de ouro, ao final, Deus diz assim: porque é obra de mãos humanas. Muitas vezes, em várias situações, essa expressão, obra de mãos humanas, é usada para falar de idolatria. O Salmo 115 fala isso, né? O Deus deles é obra das mãos de homens, obra de mão humana. E aí você fica pensando, ora, mas o tabernáculo também é obra de mãos humanas. A diferença é, o bezerro de ouro foi obra de mãos humanas, não ordenado por Deus. Esse é obra de mãos humanas, ordenado por Deus. Essa é a grande diferença, a grande distinção. E o que Deus ordena tem um propósito. Qual era o propósito final do tabernáculo? Apontar para o tabernáculo verdadeiro. Apontar para a realidade que residia no tabernáculo. Para isso, eu queria que vocês abrissem comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 14, verso 58. Diz assim: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Essas são palavras de Cristo, né? Estão sendo repetidas as palavras de Cristo. Foi o que Cristo acabou de dizer. Ele disse: eu vou derrubar esse templo, esse tabernáculo feito por mãos humanas. O templo que existia no primeiro século. Mas o templo foi feito por mãos humanas, mas ordem de Deus. A questão é, o detalhe aqui para você atentar, estava se consumando aquela sombra do Antigo Testamento, ela ia se perder. Então, assim, Deus está dizendo, aquilo que é feito por mãos humanas vai passar, e eu vou levantar um tabernáculo que não é feito por mãos humanas. Onde é que está, né, o final dessa história? Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Verso 11 e 24. Verso 11 diz assim: quanto, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, veja agora, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Agora, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que é que o autor dos Hebreus está dizendo aqui? Acabou essa história de templo, tabernáculo, não tem sentido. Não faz mais sentido.
vestes sacerdotais, estola sacerdotal, não faz sentido candelabro, não faz sentido incenso, não faz sentido arca da aliança, nada faz sentido. Por quê? Porque aquilo que foi feito por mãos humanas passou, teve a sua importância, mas passou, não funciona mais, porque agora foi edificado um novo tabernáculo, não feito por mãos humanas, que é Cristo. Cristo é o tabernáculo. Agora, qual é o nosso problema? O problema da nossa época. A igreja compra um prédio e diz: compramos um templo. Parece um erro sutil, e eu entendo que os irmãos não estão tentando formar um templo novamente. É sutil, de fato, mas essas sutilezas na teologia fazem muita diferença. Nós não devemos chamar isso aqui de templo. Porque o que é chamar o lugar de reunião de templo ou de tabernáculo? Você está dizendo o quê? Cristo não veio. Cristo não veio ainda, eu estou esperando o verdadeiro, porque o tabernáculo é sombra. Então, se eu estou na sombra, não alcancei a realidade. É um assinte, é um abuso, é uma loucura fazer isso. Você não pode pensar nessas coisas. Imagine aqui, a gente trazer e colocar um candelabro aqui. O pastor vestido de vestes sacerdotais. Que loucura! Cristo veio. Se Cristo veio, todas essas coisas passaram. Não faz sentido voltar na revelação. E os evangélicos têm feito isso de muitas formas. Chamar de templo é o menor dos erros, é o menor de todos. Né? Mas chega ao ponto de algumas seitas tentarem reerguer o templo de Salomão. Reerguer um templo é você voltar no templo. É você voltar para antes de Cristo e negar todo o sacrifício de Cristo. Todos esses erros, irmãos, não são, a não ser chamar de templo, que é um erro menor, mas todos os outros não são erros pequenos, não. São gravíssimos. Porque essas coisas eram sombras daquele que viria. Cristo veio, a gente volta para as sombras. E não é só equívoco, não, isso é meninice. Isso é meninice espiritual. Sabe por quê? Deus tinha uma forma de falar no Antigo Testamento. Deus tinha uma forma exata de falar. João Calvino diz que Deus fala com o povo pelo um balbuciar. Ele se inclina como um adulto que se inclina para falar com uma criança, e ele começa a balbuciar algumas palavras para que a gente entenda. E no Antigo Testamento, nós entendemos muito menos. Os irmãos da Antiga Aliança entendiam muito pouco, porque tinha pouca revelação. Então, era a revelação externa, a glória externa, um templo, símbolo para todo lado, para que as crianças espirituais, vejam, eles não eram imaturos, é porque eles ainda estavam, era próprio do tempo deles. Então, essa linguagem é para criança. Quem volta para essas práticas é como uma criança espiritual, um menino. E vou dizer mais, menino rebelde, quando às vezes é apresentado a verdade e quer voltar para a mentira. Você é apresentado a um culto puro, você volta para um impuro. Você é apresentado à simplicidade do Evangelho e você volta para a invencionice dos nossos dias. É retroceder na fé. Não tem outro nome. É meninice. Ora, então, se Jesus é um tabernáculo, e Jesus estava pronto, era uma obra pronta, então Jesus precisava também ser inspecionado. E ele foi inspecionado. Como um tabernáculo que era, ele foi inspecionado. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 5, diz assim: por isso, ao entrar
no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O que é um corpo me formaste? Tu me desses um corpo. O que é o corpo? A habitação, ou seja, tabernáculo. O corpo é o tabernáculo. Então, os crentes entendam isso. Cristo tinha um corpo, ele tem um corpo até hoje. E aquele corpo era como que o tabernáculo dele. Ele vivia, ele vive naquele corpo, porque ele foi assunto aos céus, corpo e alma. Era o tabernáculo dele. Mas não só isso, ele foi ungido. Se nós voltássemos lá para Êxodo 30, o tabernáculo foi ungido ao final. E Cristo? Mateus capítulo 3. Mateus 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O tabernáculo recebeu unção do alto, recebeu o enchimento do Espírito. Cristo está exatamente cumprindo essa parte do tabernáculo. Corpo me fizeste, então vem o que agora? Unção. Foi derramado sobre ele a água do batismo, que simbolizava a unção do tabernáculo. Corpo pronto, tabernáculo pronto, unção dada. O que é que faltou lá no final de Êxodo 39? A bênção de Deus. Versículo seguinte, verso 17. Eis uma voz nos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus tem prazer e Ele abençoa o seu Filho, o tabernáculo de Deus conosco. Você entende por que nós estudamos Êxodo? Não foi para você sair daqui simplesmente conhecedor de cada parte do tabernáculo, mas é porque cada parte daquela era o corpo de Cristo. Quando você via a cortina, era Cristo. Quando você olhou para as amarras da cortina, era Cristo. Para a mesa do pão, era Cristo, o pão da vida. Para o candelabro, é Cristo, luz do mundo. Quando você olhava para o sacrifício, era Cristo se entregando na cruz. Quando você olhava para a pia de purificação, era Cristo, o batismo de Cristo. Tudo ali era Cristo, para que você entendesse: Ele é o tabernáculo, Ele veio, Ele se fez corpo, habitou conosco, e Deus disse: esse é o meu filho em quem me comprazo, Ele é a habitação de vocês comigo, porque no final vai ser assim: eu vou habitar com o meu povo eternamente. Amém. Essa é a glória do Evangelho revelado em Êxodo. Cristo habitando conosco. Ele é o nosso tabernáculo. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo de Cristo. Onde habita o Espírito Santo? Paulo diz: ele habita em nós. E o Espírito Santo habita no seu coração. Você é tabernáculo de Deus. Cristo é o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo, porque nós vamos habitar juntos com Ele. Ele já habita em mim. E Ele vai reconstruir esse mundo para habitar conosco a eternidade. Esse é o tabernáculo do Senhor. Você quer ser realmente abençoado ao final dessa obra? Quantos anos você tem de vida ainda? Quanto é que falta para essa obra estar pronta?
Não estou falando da obra da salvação, porque ela foi completa em Cristo. Eu estou falando da obra de santificação. Como é que eu vou receber a bênção do Senhor ao final? Não precisa de muito malabarismo. Quantos textos falam exatamente a mesma coisa? Você vai, por exemplo, Efésios capítulo 5, está dizendo lá: não vos embriagueis com o espírito, mas enchei-vos com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo ali? Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo que você fizer precisa ser conforme a vontade de Deus. Aí Paulo diz assim: como é que eu faço? Ele começa a explicar. Mulheres, sejam submissas aos seus vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela até a morte, apresentando ela sem mácula, sem mancha. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não aborreçam os vossos filhos. Servos, trabalhem como quem trabalha para o Senhor, não apenas na vista, mas sabendo que Deus vê todas as coisas. Senhores, lembre-se que vocês têm um Senhor acima de vocês. É isso. Viver cheio do Espírito Santo, cultivar o tabernáculo de Deus em mim, é fazer o que Deus me propôs a fazer. Se você é marido, ame sua esposa, seja como Cristo para ela. Se você é esposa, ame seu marido, submeta-se a ele, como a igreja a Cristo. Se você é filho, se você é inferior em alguma relação, se submeta ao seu superior, honre-o. Honre-o. Em todas as esferas, honre seus superiores. Se você é senhor, lembre-se que você não é senhor de tudo. Há um Senhor nos céus. E assim, Cristo habita em você. E assim, ao final, você vai ouvir: entra na casa do meu Pai, preparado para os meus filhos. Final da obra. Nós vamos habitar com Ele. Se você tem medo, se você crê e mesmo assim teme, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca deixou uma obra pela metade. O que Ele começa, Ele completa. Ele começou a criação, terminou a criação. Ele começou o Êxodo, terminou o tabernáculo. Ele deu um corpo a Cristo, ressuscitou Cristo. Se nós vivermos com Ele ressuscitaremos. Não tenha medo, a obra está nas mãos do Senhor. Ele completará. Amém.